Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas da série Através da Bíblia, analisando aqui especificamente o livro de Josué. O que eu queria chamar a sua atenção aqui nessa sessão, essa sessão vai até o capítulo 8. A gente começou falando já aqui sobre o pecado de Acã. A gente falou sobre o quanto Deus levou a sério aquilo que aconteceu, Então, aqui é o prosseguimento dessa história, como Deus avaliou aquilo que aconteceu. O povo ficou triste, eles entraram lá para derrotar o povo de Ai e acabaram fugindo. Foi humilhante porque eles estavam entrando, de fato, conquistando a terra e não fugindo dela. Então você deve imaginar que foi um baque, motivacional ou desmotivacional nesse caso, muito grande. Então, exatamente por essa razão, a gente chega aqui no versículo 6, Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Disse Josué: Senhor, por que fizeste este povo passar para o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Estavam correndo, Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Eu quero que você perceba que essa oração de muitas pessoas na Bíblia é uma oração assim que chama a nossa atenção, porque o foco, em nenhum momento Josué está com foco nele mesmo. Se você prestar atenção aqui, ele está preocupado com o povo, ele está preocupado com a nação, ele está preocupado com as nações, e no final das contas ele está preocupado mesmo. Aí você pensa, não, ele está preocupado consigo mesmo. Não, no final das contas ele está preocupado com o nome de Deus. Ele está preocupado com a reputação de Deus, aquilo que Deus é para esse povo. É com isso que Josué está preocupado. E o quanto isso nos faz pensar sobre a vida e a oração de Josué. Que coisa impressionante. Ele está preocupado, claro, porque estão buscando conquistar, mas agora eles estão correndo desse povo, correndo com medo desse povo. Por quê? Por que eles estão correndo? Ora, por quê? Porque eles foram desobedientes. Mas Josué está preocupado com o nome de Deus. Você pode ver isso nas orações, por exemplo, de Moisés também. Ele estava ali orando e clamando pelo povo, e clamando pelo nome de Deus. Essa é a oração de alguém espiritual, é alguém que está pensando no nome de Deus, como a glória de Deus pode ser alcançada, como o nome de Deus pode ser levado para mais pessoas, sabe? Não diz respeito a uma preocupação inócua de quem só pensa em si mesmo. É exatamente o contrário. Quem teme a Deus e ora a Deus verdadeiramente, ora como quem está amando e clamando pela glória de Deus. E é com isso que Josué está preocupado. E as nossas orações em muito refletem aquilo que a gente tanto quer. E o que a gente tanto quer é o quê? Bom, se a gente só ora se nós só oramos por nós mesmos, isso indica que o nosso coração está centrado em nós mesmos, e não na glória de Deus, e não nas outras pessoas. E aqui você não vê Josué falando: Senhor, mas e agora o que esse povo vai pensar sobre mim? E agora o que vai acontecer com a minha reputação? Ele está pensando na reputação de Deus. É assim que ele está clamando a Deus. Isso deveria nos ensinar tanto. Isso deveria nos fazer pensar: o que eu estou fazendo? Como é que eu estou orando? O que é que eu estou clamando a Deus? Como eu estou clamando a Deus?
como? É só pensando em mim mesmo? Só pensando nas minhas próprias condições? Que coisa! Então, isso deveria nos fazer, de fato, pensar. Nós chegamos aqui no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué. Agora, depois de um clamor bem direcionado, bem pensado por parte de Josué, de quem está pensando no povo, de quem está pensando no final das contas em Deus, a gente olha Deus respondendo a Josué. Deus se digna a responder Josué. E o que ele fala? Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pare e pense um pouco do que Deus falou aqui para Josué. Ele está dizendo, se você notar, aqui nós temos o que a gente chama na construção do estudo bíblico indutivo, aqui nós temos o que nós chamamos de uma linguagem que vai do geral para o particular. Perceba aqui o movimento que aconteceu. Nós temos Israel pecou. Isso é algo geral. Violaram a minha aliança. Israel pecou. Algo contra Deus. E agora ele está sendo mais específico. Eles violaram a minha aliança. Aí ele segue com mais uma expressão. Aquilo que eu lhes ordenara. Você vai percebendo que há uma construção de fato do geral para o particular? Israel pecou, violaram a minha aliança, agora então ele está sendo mais específico. Eu fiz uma aliança e vocês violaram. O que é pecar contra Deus? Violar a sua aliança. O que é violar a aliança de Deus? O que é a aliança de Deus? É aquilo que Deus ordenou. Qual foi essa aliança? Qual foi esse pacto? Foi aquilo que Deus mandou. E eles violaram. Eles quebraram aquilo que Deus havia prometido com ele, aquilo com que Deus havia se comprometido com eles. Parou por aí? Não. Como é que Deus olha para o pecado? Pois tomaram das coisas condenadas. É isso mesmo. Não é só que eles pecaram, não é só que eles quebraram a aliança, não é só que eles fizeram aquilo que Deus ordenara que eles não fizessem. Eles tomaram das coisas condenadas. Eles pecaram assim. É assim que Deus olha para o pecado da gente. Ele não olha só como uma coisa geral. Pecou contra mim. Sim, ele pecou contra mim. Vamos em detalhes. Vamos detalhar isso aí. O que foi que aconteceu mesmo? Você consegue pensar como isso é constrangedor para o nosso coração? Como isso mexe com a nossa cabeça? Peraí, vamos detalhar aqui o que aconteceu, meu amigo. Vocês violaram a minha aliança. Fizeram aquilo que eu não ordenei que vocês fizessem. Vocês pecaram contra mim em primeiro lugar. Foi isso que aconteceu. Com o quê? Vocês tomaram aquilo que era consagrado. Aquilo que era, na verdade, condenado. Aquilo que vocês não deveriam pegar. E o que foi que vocês fizeram com isso? Vocês furtaram. Vocês fizeram de um jeito que as pessoas não vissem. Vocês dissimularam. Você consegue ver o movimento do geral para o particular? Furtaram, dissimularam. Vocês não só me desobedeceram, vocês tentaram encobrir. Vocês tentaram fazer aquilo que as pessoas não fossem notar.
furtaram, dissimularam em cima disso. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Você está vendo que Deus está indo lá no fundo. E é assim que Deus faz com o nosso pecado. Não adianta a gente esconder. Não adianta você chegar para Deus e dizer simplesmente: ah, Senhor, perdoa-me porque eu pequei contra ti. Não adianta, meu irmão, dizer só isso não. Fale o que você fez. Fale. Entre em detalhes, porque é assim que Deus olha para a gente. Não adianta, você consegue enganar qualquer pessoa, mas Deus você não consegue. Eu não consigo. Israel pecou e eles esconderam até debaixo da sua bagagem. Consegue perceber, ó? Deus foi indo. Pecou, quebrou a aliança, foi aquilo que eu mandei que eles não fizessem, tomaram das coisas consagradas, furtaram, dissimularam e esconderam até debaixo da bagagem. E sabe o que foi que Deus fez? Deus viu. E não só viu, como relatou o que ele viu. Irmãos, isso deveria mexer com a gente. Isso deveria ir lá no fundo do nosso coração. Isso deveria mexer com a gente da forma mais profunda que a gente pudesse imaginar. Sabe por quê? Porque isso é o pecado no nosso coração e é como Deus olha. É como Deus percebe o pecado da gente. Que a gente deveria olhar para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia do meu coração, porque eu pequei contra ti de novo. E sabe o que foi que eu fiz, Senhor? Eu fiz assim, assim e assim. Eu usei essa palavra, eu falei dessa forma, eu vi exatamente isso. O nome da pessoa era esse aqui. Senhor, foi tudo. Isso é tudo que eu tenho para te falar. Tudo que eu tenho para te dizer, Senhor, está aqui, ó. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que falar além do que dizer que eu me arrependo desse pecado. E aí você mostra o seu arrependimento. E por que tudo isso? Por que toda essa humilhação? Porque Deus já viu, sabe? Às vezes eu tenho que falar isso para as pessoas. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa melhor do mundo, não. É exatamente o contrário. O que eu estou tentando falar aqui para você, pelo que a gente está vendo aqui no texto de Josué, é para você olhar para o seu coração de verdade. O texto de Provérbios diz que o homem sábio, ele sonda o seu coração. Sondar, olhar, sabe? E eu sempre digo para as pessoas, você precisa ter estômago. Você precisa ter estômago para olhar para o seu coração. Sabe por que as pessoas não olham para o seu coração? Para o seu próprio coração? As pessoas não olham. Quando elas começam a se sentir muito mal por aquilo que elas fizeram, elas vão para a festa, elas vão sair com os amigos, pro happy hour. Sabe por quê? Porque elas não aguentam a existência, elas não aguentam a realidade. E o crente que não sai para essas festas aí, mas que não quer pensar sobre o seu próprio coração, aí ele pode não sair para uma festa porque sei lá o que, ou que ele não vai beber, encher a cara e tal, mas aí ele vai comer muito. Já ouviu aquela história? Vou comer muito aqui. Aquela história do pessoal que vai morrer de comer sorvete para superar a crise superar a dor de cotovelo, né? Porque as pessoas não querem sondar o próprio coração. Aí ela come. Como se aquilo fosse uma forma de superar uma dor. Peraí, meu amigo. Se tem um pecado no seu coração, você não vai superá-lo comendo, não. Ou então você vai assistir um filme, assistir uma série, um bocado de episódios, para não pensar no seu pecado, não pensar na sua dor, não pensar nos ídolos do seu coração. Ou então você continua conversando com as pessoas coisas superficiais. Sabe, uma vez eu li num livro
Eu estou até lembrando desse livro agora. Eu vou ter que lê-lo de novo. O livro é um livro muito bom chamado Amado Timóteo. E esse livro, ele mostra pra gente que em um dos pontos lá, é um livro sobre teologia pastoral, né? É um livro sobre teologia pastoral. E no livro Amado Timóteo tem um momento que ele fala que um pastor, ele não pode ser um pastor de amenidades. Olha, é isso mesmo. Ele não pode ser aquele que só fala amenidades com as pessoas, que só fala sobre política, sobre o mercado financeiro, sobre o futebol, sobre quem ganhou, quem perdeu. Sabe, não estou dizendo que o pastor tem que ser completamente longe da realidade. Claro que não. Claro que ele precisa viver nesse mundo aqui, pisar no chão que os irmãos pisam, respirar o ar que os irmãos respiram e não ficar preso lá na sua torre de marfim. Mas não é disso que eu estou falando não, certo? Não é disso que eu estou falando não. Estou falando de um pastor que se preocupa em não ser aquele que só fala amenidades. Ou seja, que não se preocupa em agir de uma forma e falar aquilo que é de fato importante na vida das pessoas. E por que eu estou falando em tudo isso? Porque aqui em Josué nós vimos, aqui, né? Às vezes eu venho para cá porque é trocado. Aqui em Josué, agora acertei. Deus foi lá no profundo. E como é que a gente vai conseguir ministrar sobre a vida das pessoas se a gente continua vivendo na superficialidade? Se a gente continua vivendo aqui, ó, na superfície da existência, na superfície do pensamento, na superfície da vida, sem pensar com seriedade, com profundidade. Aqui Deus foi profundo no coração de Israel. Profundo no coração de Israel. E sabe, aqui a gente tem no versículo 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por essa razão, porque eles pecaram. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Lembra que eu falei da obediência? A obediência está aqui, agora aqui tudo faz sentido. Israel se fizera condenado. Por quê? Por que Israel se fez condenado? Está escrito aqui, a gente falou no começo da mensagem, o que é? Fundamentados no poder de Deus, a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Yahweh, fundamentado no seu poder. Deus, de fato, fez muita coisa até agora e ainda vai fazer muita, deixando claro que foi o poder dele que agiu soberanamente, mas isso também aconteceu, foi levado a efeito por meio da fé obediente de Israel. Quando Israel não é obediente, o que acontece? Ela paga um preço, e esse foi o preço. Eles saíram correndo do povo de Ai. Eles não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Olha a palavra condenado. O que havia sido as coisas condenadas? Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus se sentiu roubado. Deus se sentiu roubado. Eu não vou dar para vocês o efeito esperado dessa vitória, dessa conquista, se vocês não eliminarem aí desse meio o que foi roubado. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Veja aqui o que está escrito, né?
Há coisas condenadas no vosso meio, santifiquem-se. Lembra que quando eles entraram em Israel, aliás, quando eles entraram, antes de eles passarem pelo Rio Jordão, no dia anterior, eles tiveram que se santificar. Santifiquem-se para amanhã. Tá? Tem coisas condenadas aí. E às vezes, os nossos projetos, aquilo que a gente espera para Deus, não segue adiante, pode ter uma razão. A razão é porque pode ter coisas pecaminosas no nosso meio. Pode ter pontos específicos da nossa vida que precisam ser tratados. Santificai-vos para amanhã. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Tem coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos, vocês não podem resistir. Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. E ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Lembra que eu falei que a sondagem de Deus é uma sondagem profunda. É uma sondagem tão profunda, tão específica, que ela não abre margem para nada mais além do nosso coração. E às vezes é fácil a gente se esconder no meio da multidão. Às vezes é fácil a gente se esconder no meio de uma vastidão de pessoas. Mas Deus vê Deus vê a mim e a você. Deus vê você lá no fundo. E é isso que a gente vê aqui. Tem coisas condenadas no vosso meio. É uma coisa aí que está aí, ó. Vocês esconderam, mas eu sei onde está. E não adianta a gente tentar se esconder, sabe? Sabe aquele pessoal, não tenho nada contra igrejas grandes, se Deus quiser abençoar a igreja, ela ter, sei lá, centenas ou até milhares de pessoas, que Deus abençoe. Mas há pessoas, não as igrejas em si, aí o que importa mesmo é o que ela vai pregar e como ela vai cuidar desse povo. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente que vai para a igreja grande, certo? Igreja grande de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, para se esconder, para ser um anônimo, como se Deus não fosse ver você. Eu quero adorar a Deus, mas não queria que ninguém fizesse nada comigo. Ninguém dissesse nada sobre a minha vida. Ninguém falasse nada sobre como eu devo viver. Até porque, né? Sabe como é? A nossa vida é cheia de coisa e tal. Sabe? Isso é uma forma de tentar se esconder. Não estou dizendo, novamente, que fique muito claro, não tenho nada contra, de fato não tenho nada contra uma igreja que tenha milhares de pessoas, contanto que seja uma igreja que pregue o evangelho e que exerça a disciplina eclesiástica, que ame e cuide do seu povo diretamente. Sei lá com quantos pastores ela vai precisar fazer isso. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, aquilo para o que eu estou chamando a atenção de vocês, são aqueles que tentam se esconder. São aqueles que tentam entrar no meio da multidão e ficar invisível. A esses, essa mensagem se direciona, inclusive. Porque eu imagino que Acã estava tentando se esconder mesmo. E Deus disse, ó, tá embaixo lá das cobertas deles. Estavam tentando se esconder. Mas sabe o que a gente vê aqui? A gente vê que isso não é eficiente. Porque Deus vê a você e a mim, mesmo se a gente estiver no meio de uma multidão assim, homogênea, muita gente. Deus vê a você e a mim. Os nossos pecados, as nossas peculiaridades. Sim, Ele derrama graça também especificamente. Mas Ele também vê o nosso pecado.
especificamente. Ele trata o nosso pecado especificamente. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, mas por enquanto a gente fica por aqui. Um grande abraço, valeu!